Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada no material bem legal do universo Star Wars, uns trechos daquele RPG, o Fronteiras do Império. A ideia aqui é explorar como é a vida lá na Orla Exterior, sabe? Longe daquela coisa de Jedi contra Sith. Como o pessoal sobrevive nas margens da galáxia, pelo menos segundo essas fontes. Bom, vamos lá. Uma coisa que me pegou logo de cara foi a descrição desse tipo submundo que existe ali, né? Portos clandestinos, mercados negros. Parece que tem toda uma economia paralela rolando. Exato. E o guia até detalha, né, com a pressão do império aumentando, com mais burocracia, muita gente na orla exterior acaba dependendo dessas redes. Às vezes não é nem só por querer, é necessidade mesmo, para conseguir o básico. Faz sentido. E é bem nesse cenário, né, de risco e necessidade que os personagens desse jogo costumam atuar. E as fontes falam que esses personagens não são bem heróis clássicos, né? Tipo Luke Skywalker. Não mesmo. São descritos como pessoas duronas e experientes. O foco é em gente tentando, sei lá, deixar sua marca ou só garantir o pagamento, né? Em lugares onde a lei é, bom, flexível, para dizer o mínimo. Não são super-heróis, mas têm habilidades, claro, e estão tentando se virar num ambiente bem perigoso. E uma coisa que define muito essa vida é um conceito chamado obrigação. Ah, sim. A obrigação. Eu li sobre isso. Isso não é só parte da história do personagem, né? É uma mecânica mesmo, certo? Como é que isso funciona na prática? Precisamente. É mais que um detalhe, sabe? Tem um peso no jogo. Pode ser tipo uma dívida com um hut, um favor que você deve para alguém importante, ou até uma recompensa pela sua cabeça. Nossa, E o legal é que o mestre, né, quem está conduzindo o jogo, pode ativar essa obrigação. E aí não é só complicação na história, tipo, aparecer uns caçadores de recompensa atrás de você, mas também afeta o personagem mecanicamente. como assim? Pode reduzir temporariamente o limite de esforço que ele aguenta, sabe? O limite de fadiga. Isso simula bem aquela pressão constante, o passado voltando para te assombrar, que é tão comum para quem vive ali na margem. Uau, isso adiciona uma camada de tensão bem real. E essa ideia de complicação ou de resultados que não são óbvios me lembra outra coisa que o material destaca: o sistema de dados. É bem diferente, né? Não é só sucesso ou falha. Sim, os dados narrativos são fantásticos para isso. Em vez de só um número, você rola símbolos. Tem sucesso, falha, mas também vantagem, ameaça, triunfo e desespero. E o interessante é como eles se misturam. Ah, então você pode ter sucesso e ainda assim algo dá errado. Exatamente. Você pode ter sucesso, conseguir o que queria, mas gerar ameaça. Tipo, você abriu a porta, mas fez barulho e alertou os guardas. Ou o contrário, você pode falhar na tarefa principal, mas tirar uma vantagem. Talvez você não conseguiu hackear o computador, mas descobriu uma senha importante para depois, sabe? Entendi. E o triunfo e o desespero? São os extremos, imagino. Isso. Triunfo é um sucesso espetacular, com um bônus narrativo bem legal. E desespero é aquela falha catastrófica, com consequências bem ruins. É um sistema perfeito para esse cenário da orla exterior, porque quase nada lá é simples, né? Preto no branco. Verdade. Estimula a criatividade, cria histórias onde o sucesso tem um preço e a falha pode inesperadamente abrir um caminho novo. Bem o clima da fronteira. Fica mais colaborativo também. Faz todo sentido para esse tipo de ambiente mais cinzento. E a gente vê isso refletido nos perfis de personagens que as fontes trazem, né? O contrabandista, por exemplo. A descrição dele com a nave é ótima. Sim, quase casado com a nave, né? Que é ferramenta, casa, refúgio. Espécies que eles mencionam parecem se encaixar perfeitamente. Com certeza. Os Botãs, por exemplo, descritos como mestres da espionagem, sempre buscando informação e prestígio. Perfeitos para esse submundo. Ou os Twi'leks, conhecidos pela astúcia e pelos laços familiares fortes. Isso representa bem as redes de contato, de favores, de intriga, que são essenciais para sobreviver ou prosperar onde o império não chega direito. Quando você junta tudo isso, essas carreiras, as espécies, a mecânica de obrigação, os dados narrativos pintam um quadro bem vivo dessa luta diária por sobrevivência e oportunidade. Sem dúvida. Então, para a gente amarrar aqui, o que a gente viu nessas fontes de Fronteiras do Império é um lado de Star Wars mais, como dizer, pé na poeira, né? Focado não nos grandes heróis da saga, mas nos indivíduos habilidosos, sim, mas mais comuns que vivem e morrem pelas regras não escritas das margens da galáxia.
Um universo de dívidas, de riscos, de lealdades complicadas. Exatamente. E isso até deixa uma reflexão, né? Pensando em tudo isso que as fontes descrevem. Essa prevalência toda de mercados clandestinos, operadores da fronteira, redes informais que parecem até essenciais para o funcionamento de alguns lugares. Fica a pergunta: qual é a real extensão do controle imperial na galáxia? Será que essa ordem toda que o Império tenta impor não é, em muitas partes, só uma fachada? E a verdadeira dinâmica do poder, da sobrevivência, acontece nessas sombras que eles talvez nem consigam ou nem queiram eliminar totalmente? É algo pra gente pensar, né?